Amados, Salmo 101, versículo 2, o Salmo 101 ele é muito interessante. Dentro do que foi falado, a gente vive um tempo com muitas marcas, né? No nosso país, o povo está muito dividido, né? A gente percebe que as pessoas estão muito divididas por tudo, né? Então tudo é uma classificação onde as coisas se dividem. A gente percebe que esse é um ano de eleição, e em ano de eleição o pau começa a quebrar, né? E todo mundo brigando e se matando por um candidato às vezes, e aí fica pessoas que se gostavam, de repente não se gostam mais, porque um vai votar numa pessoa, outro vai votar na outra. E todo tipo de ruptura, né, que a gente percebe, nosso país precisa de uma ação de Deus restauradora. A gente percebe muitas coisas acontecendo, mas que esse caminho de Deus continue. A gente percebe um tempo também de decadência espiritual também, tantas coisas. É muito difícil, onde a gente fala que é cristão, já não define muita coisa, né? Eu sou um cristão, e até aí não significa nada. Não quer dizer que aquela pessoa é uma pessoa realmente comprometida com Cristo, como esse nome nasceu para pessoas que eram comprometidas com Cristo. E a gente fica sempre aguardando um tipo de avivamento, reavivamento, restauração, um renovo para o país, para a humanidade, para a igreja de Jesus. E Davi aqui, ele vai assumir o reino, e esse é um salmo de consagração, onde o rei está assumindo o reinado, onde o rei agora vai se colocar como uma pessoa responsável para a restauração de Israel. Por que restauração? Depois de Saul, Israel estava muito dividido, você tinha no sul e no norte dois grupos que não se davam muito bem. Davi até foi rei mais de 7 anos só num lugar, e depois mais 33 anos sobre Israel inteiro. Mas quando ele assumiu, havia todo este peso de divisão, de um contra o outro, né? uma facção muito grande em toda a realidade. E Davi foi alguém que assumiu o reinado e começou a mudar as coisas, e unificou o reino. Então Davi se tornou um reino sobre todo Israel, rei sobre todo Israel. E sobre a decadência espiritual, Davi também trouxe uma restauração, no sentido de restaurar e trazer a arca de Deus, estabelecer a adoração a Deus. Então a gente, como brasileiro, fica esperando um candidato que seja como um rei Davi, né? Uma pessoa que venha resolver essas situações, venha trazer uma restauração, maior unidade para o povo, que de alguma forma aí defenda valores de Deus, valores que tenham um viés, que combinam com a palavra de Deus. E nós, nas nossas casas, nas nossas redes sociais, somos mestres em termos as soluções para o Brasil. A gente fala da humanidade, a gente fala do Brasil, a gente fala da igreja. Como se, às vezes é até engraçado que quando a gente fala da humanidade, do Brasil e da igreja, a gente fala como se não fosse humano, não fosse brasileiro, não fosse da igreja, né? A gente sempre acha que a gente é diferente de tudo o que acontece, e que tudo que a gente percebe de ruim, a gente não faz parte. Então a gente pode na rede social simplesmente, ao falar contra a corrupção na rede social, não estou falando para não fazer, mas é como se a gente já não fosse corrupto, simplesmente porque demos uma opinião em relação a algo bom, em relação a alguma coisa interessante. A gente sabe que não é assim, como foi cantado, como foi falado, esse a começar em nós alguma mudança. E Davi aqui, ele vai estabelecer um princípio no versículo 2, se você puder acompanhar nesse Salmo 101, versículo 2, ele diz assim: viverei em minha casa com um coração íntegro. Por mais que Davi fosse agora se responsabilizar pela restauração de uma nação, pela mudança de muitas coisas, nesse salmo que marca a consagração de Davi ao reinado, fica claro para ele que nenhuma mudança vai acontecer, que nenhuma restauração vai acontecer, que naquilo que ele está sendo separado como rei para fazer, nada disso tem valor se não começar na casa dele. Se essa integridade, se essa mudança, se esses valores que ele buscava para o reino não estivessem presentes na casa dele, se a integridade da vida dele não estivesse presente no lugar onde ele morava, no lugar onde ele habitava. E me parece que aqui Davi traz um segredo para nós, queridos, daquilo que nós vemos como qual é a solução para o Brasil, qual que é a resposta para o Brasil.
de que Deus em sua palavra nos ensina que a primeira resposta, a essencial resposta, é que o reino de Deus seja estabelecido nas nossas casas. Algo que parece pequeno, algo que parece que não vai ter um efeito tão grande, mas a Bíblia já tinha dito que o reino de Deus é como grão de mostarda, é algo pequeno. Se você pegar um grão de mostarda, aqui no nosso instituto, você tem o grão de mostarda para ver, depois você vê a árvore que esse grão se torna, mas ele começa como uma coisa pequena, mas uma coisa viva. Uma coisa pequena, mas uma coisa que tem o poder da vida dentro dela. E é esse poder da vida que mesmo em ambientes pequenos, em famílias pequenas, que parece que adianta às vezes a gente estabelecer valores na nossa casa, princípios na nossa casa, Cristo na nossa casa, o Brasil vai continuar como está, as coisas vão continuar como está. Isso é uma ofensa a Cristo. Porque nós estamos dizendo que o nome dele, que as realidades de Deus não têm poder de se estabelecerem a partir das nossas casas. E como consequência, a impressão que dá é que as nossas casas são muito parecidas com todas as casas. Que nossas casas são versões do mais do mesmo. Que os mesmos problemas, as mesmas brigas, as mesmas picuinhas, as mesmas chatices, as mesmas faltas de educação, as mesmas maldades, o mesmo egoísmo, a mesma inveja que nós encontramos em todas as casas, nós encontramos em nossas casas também. Tem um teólogo que disse uma frase que eu notei, ele diz assim: a maior contribuição para o avanço da obra de Deus é o compromisso cristão no lar. É aqui que a reforma precisa começar. Então, em todo esse ar que nós respiramos de revolta, de indignação, e há muita injustiça, há muita coisa errada acontecendo, e precisa de mudança, precisa de restauração, Deus nos convida para trazer uma restauração para nossas casas, para os nossos lares, e deixar que isso seja o começo de um grande movimento de Deus na terra, no Brasil, no São Paulo, na nossa casa, no nosso bairro. Mas a partir dessa responsabilidade que nós assumimos, desse comprometimento que nós assumimos, de não sermos apenas alguém que sonha, como foi cantado, de alguém que deseja, mas que espera. Porque, amados, não adianta nós buscarmos o fim da divisão do nosso país se a gente vive quebrando pau em casa e vive brigando por coisas pequenas. Isso nunca vai acontecer. Quando a gente olha que às vezes casais que brigam e precisam gritar, precisam xingar, a gente sabe que não vai ter restauração nenhuma em lugar nenhum. Porque se a gente não trata bem, com respeito, a pessoa que está mais próxima da gente, e precisa gritar, e precisa xingar, e precisa ofender, não há esperança. Não há mais esperança para lugar nenhum. Então, se não há esse cuidado, se não há esse respeito mútuo, esse cuidado mútuo nas nossas casas, dentro dos nossos lares, não há nenhuma esperança para fora dos nossos lares. Mesmo que a gente sente nas redes sociais e fale mais amor, mais respeito, mais perdão, mais e tal, mas sempre como um discurso para o vizinho, né? Uma vez um judeu disse algo assim, que eu estava ouvindo, eu estava lá em Israel, ele falou assim, é muito louco quem, tendo um defunto em casa, atravessa a rua para chorar o defunto do vizinho. Eu parei pensando, puxa, mas como é verdade, como aquilo que acontece fora, a gente está sempre envolvido com opinião, com tantas coisas, mas de concreto, de mudança, a gente não percebe em casa, e aí não tem como essa luz de Cristo brilhar. Se nas nossas casas, se a nossa casa não é um lar, sempre que eu sento com um casal e com alguém que está começando esse projeto de casamento, essa semana eu sentei com um casal na quinta-feira, eu falei assim para eles, olha, deixe que a casa de vocês seja um lar. Quando o tom subir demais, quando estiver quente demais a coisa, para de conversar, espera um pouquinho,
conversem depois. Não esqueçam que vocês estão no mesmo time. Não esqueçam que vocês estão construindo algo juntos. Vocês não estão em times diferentes. Porque passa um tempo, a gente percebe que aquilo que era um time só vira um tribunal. Às vezes eu sento com um casal em crise, eles nem se olham, eles só olham para mim. Para saber de que lado eu vou ficar, né? Se eu vou ficar do lado dela ou dele contra o outro. E eles começam a olhar para mim e não se olham. E eu penso, puxa, são pessoas que um dia estiveram no altar, olhando e até chorando e se amando e dizendo até que a morte nos separe, serei fiel a você, e tantas coisas tão belas, e vai sendo perdido na jornada. E onde é que a gente abriu tanto espaço para esse egoísmo, para essa ética do direito, né? Jesus fala, olha, eu que era, né, poderia vir servir vocês. Aí a gente sempre quer a vantagem de todo mundo. A gente sempre quer poder que alguém nos ame, né? Que alguém nos ame a gente quer. Como foi, né? Tenho que amar, a gente, olha, então tem que me amar, viu, gente? Então vocês ouviram, né? Tem que me amar mais, tem que me amar mais. Mas ninguém pega isso como, puxa, será que eu preciso amar mais? Será que eu estou amando direito aquelas pessoas que eu deveria ter que amar? Então, a gente precisa crescer nisso, a gente quer uma reforma. Tem um outro autor que ele disse assim: segui os hipócritas até suas casas, e lá vereis o que são. Se alguém te seguisse para a sua casa essa semana inteira, só que você não soubesse que essa pessoa está te seguindo, ela vai tipo com um drone invisível e vai te filmar a semana inteira, em todos os momentos, menos, claro, as necessidades essenciais e tal, mas vai ver tudo. Vai te ver no trabalho, vai te ver na sua casa, vai te ver em todos esses contextos, para ver como é que você vive. Que filme seria? Samuel, seria um filme de terror. Seria uma ficção científica, tipo Exterminador do Futuro, assim, de tão complicado que é. Seria uma comédia, porque a gente não leva nada a sério. Seria, não sei o que seria, mas a pergunta é, se nós não estendermos esse culto para os nossos lares, para a nossa casa, nunca aqui vai ser um culto. Se nas nossas casas nós não vivemos um culto a Deus, não adianta vir para a igreja cultuar, porque isso não será um culto. Não, Samuel, mas eu acho que acontece uma mágica na porta ali quando eu passo, baixa um negócio assim, e aí eu sou de repente uma pessoa espiritual, eu sou uma pessoa assim, controlo o tom da minha voz, eu controlo o tratamento, sorrio 10 vezes mais do que eu sorri em casa. Puxa, essa porta aí, então vamos botar ela na calçada, na rua então, para todo mundo passar e ver se de repente acontece. Mas não é isso, queridos. A ideia do texto bíblico é que esse nosso ajuntamento, ele é um culto a Deus, mas ele só é culto a Deus quando ele reflete cultos diários nas nossas casas, quando ele reflete uma verdade, quando ele é uma extensão da verdade que existe nas nossas casas, que existe nos nossos lares. Aí quando nós nos reunimos, nós estamos num culto verdadeiro. Mas se eu não vivo esse culto durante a semana, eu não vou viver ele no domingo. Essas paredes não têm o poder de fazer isso. Essas portas não têm o poder de fazer isso. Pastor nenhum tem o poder de fazer isso. É o nosso comprometimento de entendermos o que acontece dentro das nossas casas é importante, é relevante para todos esses grandes anseios que nós temos do Brasil, do mundo e tantas coisas. Existe uma área, querido, você não vai mudar o mundo sozinho, você não vai acabar com a fome, você não vai. Existe um limite de onde você pode chegar, as pessoas que você pode alcançar, as pessoas que você pode abençoar. É nesse primeiro lugar que nós temos que assumir essa responsabilidade. Uma vez eu falei aqui sobre Judas. Você se lembra que Judas, quando aquela mulher derramou um perfume caro nos pés de Jesus, ele disse assim: puxa, deveríamos vender este perfume e dar o dinheiro aos pobres. Aí o texto diz, mas Judas dizia isso porque ele era ladrão. E ele queria pegar a grana no gasofilácio, no lugar onde o pessoal colocava o dinheiro. E hoje a gente vive uma geração de Judas. O que é a geração de Judas? São pessoas que têm um discurso de amor, que com o discurso amam a humanidade, mas com a vida não amam o próximo. Ama ideias, humanidade, Brasil, igreja, coisas assim que são ideias, né? Mas na realidade, nas pessoas que estão próximas, nas pessoas que convivem, aí ele quer matar, quer arrancar a cabeça sempre.
que é virar no módulo giraia e sair no trânsito, onde está, é outra pessoa. Ama a humanidade. Então, se todo mundo que no Face, nos Instagrams da vida, essas coisas, que falam, que escrevem de que precisamos de um mundo melhor, de mais amor, de mais cuidado, de mais carinho, de mais respeito, de mais... Se todo mundo que escreve vivesse assim como escrevia, ou como escreve, você pode ter certeza que o mundo não estaria assim, não. Mas Judas tem os seus discípulos, Judas tem os seus seguidores. E quem são os seguidores de Judas? Aqueles que têm um discurso de amor, aqueles que têm um discurso de respeito, mas que quando chegam em casa, quando chegam no próximo, que tem cheiro, tem carne e osso, tem realmente todos os seus desafios, aí não, aí é faca na caveira, né? Um negócio assim, muito pesado. Eu lembro de uma conferência que teve sobre a paz mundial, e aí vem representantes do mundo inteiro se juntarem para discutir os caminhos para a paz mundial. Então vem aqueles discursos maravilhosos, aquelas ideias mirabolantes, aquelas coisas incríveis. E aí chamaram uma mulher que cuidava de leprosos, que tinha abandonado tudo para ir cuidar de leprosos, para falar. E ela pegou a palavra e disse assim: vocês querem a paz no mundo? Vocês querem mudar o mundo? Vai para casa e ama a sua família. Obrigado. E sai. Silêncio, né? Porque propor as ideias da mudança mundial, todo mundo peito cheio para falar. Mas quando a gente chega em casa para fazer essa diferença, para levar o que foi cantado para casa, para levar o que a gente ouve, para ler o que Jesus fez e falar, puxa, como é que eu posso imitar Ele aqui, ali, ali? E a verdade é que a maioria das pessoas não está vendo Cristo na igreja. Eu falo como igreja Brasil, como igreja aqui, como igreja, como cristãos. Não como uma ideia abstrata, mas como pessoas. Criou-se uma versão mais do mesmo durante a semana. Que a gente só vão saber se a gente falar ou tal, mas não tem nenhuma diferença. Então, queridos, dentro dessa música que foi cantada, eu queria que Deus nos movesse, como Davi entendeu que essa vida dele de rei oficial não estava separada do seu culto, da sua integridade em casa, e que nessa manhã eu e você saiamos daqui decididos que não vai ser igual. Se você está com a sua esposa, se você é casado, que vocês vão conversar de que não precisam mais sair gritando, não precisa ter baixaria na sua casa, na minha casa, em lugar nenhum. Nossa casa é um lugar de culto, Deus é onipresente, Ele está lá também, Ele está em todos os lugares, então nossa casa é um lugar de culto. Talvez, se até hoje você foi uma pessoa mesquinha, uma pessoa egoísta, que é um dia de você, puxa vida, para minha casa eu quero ver o que eu posso fazer pelos outros, eu quero ver como é que eu posso me doar pelos outros, vou trazer o culto a Deus para minha casa. Puxa vida, a gente aqui é tão assim, então seja autocrítico. Nós criticamos sempre tudo e todos. Seja autocrítico. O que é minha casa? Por que caminho a minha família tem andado? Meu casamento, meu relacionamento com meus filhos. Em que caminho as coisas têm andado que saíram do curso? Estão fora do curso e se tornaram mais do mesmo. Isso tem o poder, queridos, de mudar o Brasil. Isso tem o poder de mudar o mundo. Mas só se as nossas casas forem esse lugar. Sorria mais em casa do que na igreja. Dê mais abraços lá na sua casa do que na igreja. Samuel, então não vou vir mais na igreja. Espero que você venha. Que você entenda que não é uma questão agora não tem mais aqui. Não, é uma questão só de levar o que você é aqui para lá. Eu levar o que eu sou aqui para lá. Fácil de cantar, né? Às vezes, mas às vezes difícil de viver. Entregar o caminho ao Senhor, são coisas difíceis de viver. Mas quem disse que ia ser fácil? Não é? A Bíblia, quando ela usa a figura do cristão, ela fala em combati o bom combate, tome a sua cruz e siga, corri a carreira, que é maratona, 42 quilômetros. Então é um desafio. Mas não se acomode em ser simplesmente alguém que senta no sofá, liga o jornal, liga as coisas e fala, precisa mudar isso, precisa mudar aquilo lá. Então,
Desligue a TV e veja se não há algo que pode ser feito na sua casa, no seu contexto. Porque, amados, a palavra de Deus, ou ela nos muda, ou ela nos endurece. Isso é um princípio na Bíblia, de que sempre que Deus insiste muito com uma pessoa para algum tipo de mudança, e aquela pessoa não muda, isso gera um endurecimento. Isso aparece por toda a Bíblia. E até por isso que perguntaram: Jesus, por que o Senhor fala em parábolas? Para que eles não ouçam, para que eles não entendam. Por quê? Porque o coração deles está endurecido. Já estão ouvindo há tanto tempo. E endureceu. Então não vou falar mais palavras que vai trazer mais endurecimento. É como se houvesse uma consolidação da teimosia. É o faraó que primeiro endurece seu coração, e aí Deus endurece o coração dele. É Acabe que quer a mentira, aí diz Deus: você quer mentira? Então tome um espírito de mentira. Romanos 1, pelo que os homens não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso. Quando a Bíblia fala, da figura do anticristo, porque não amaram a verdade, eles recebem a operação do erro. É um princípio de que quando a gente vai insistindo na nossa teimosia, quando a gente vai insistindo, é o mesmo sol que amolece a cera e endurece o barro. Então, leve isso para a sua casa. Mas a gente foi banqueteado hoje por esses queridos que vieram, ministraram coisas tão ricas. E a gente tem sendo ministrado de forma muito rica. O Pedro veio, outras pessoas que nos abençoam tanto. Se isso não for para a nossa casa, nosso coração só vai piorar. Tem um autor que se chamava assim, Thomas Watson, dos puritanos. Ele disse assim: a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Nunca. Ou ela faz o seu coração livre, ou ela torna as suas correntes mais pesadas. E ele diz assim: terrível é o caso daquele que vai ao inferno carregado de sermões, carregado de palavras, carregado de pregações. Isso acontece na minha vida e na sua, se a gente deixar. A gente vai se acostumando com tudo, e quando a gente não leva as coisas para casa, porque aí vira uma vida dupla, viram duas vidas. E essa outra vida falsa tem que morrer, para que nós vivamos essa verdade de Deus, essa realidade de Deus.